Me lembro, quando eu era mais jovem, que a gente fazia serviço social porque era mais fácil passar na universidade. Mas eu tenho a mais plena e absoluta convicção de que isso não é verdade, né? Muito pelo contrário, e eu penso que também não é uma escolha aleatória. As pessoas que fazem a escolha por essa profissão, eu não vou falar do psicólogo porque não tenho estrada para ousar, mas na perspectiva da assistência, eu acho que é uma escolha mesmo de vida, né? A gente, normalmente, ao pensar o mundo, né, e ao ter dificuldade de lidar com uma sociedade tão desigual, né, tão díspare, a gente entende que pode ter uma inserção, pode sobreviver fazendo alguma coisa. Pelo menos essa é a minha história, já comecei a contar, viu? Mas eu estou empolgada, né? Mas eu vou parar, só vou ficar na apresentação, mas eu quero dizer a vocês que eu estou falando da minha escolha e que eu acabo, na verdade, entendendo que é um pouco a escolha de todos aqueles que acabaram por acreditar que poderiam ter uma profissão que pudesse dar conta, né, daquilo que nós entendemos que deva ser disponibilizado na perspectiva da transformação da realidade. Na verdade, quando a Mariana que fez o contato comigo, né, eu estava acompanhando, evidentemente, mas não participei do primeiro momento. E aí a Mariana disse, Nelma, nós gostaríamos que você conversasse um pouco sobre a sua trajetória nessa política, né? E eu fiquei, digo, puxa, não, a primeira coisa que eu pensei, digo, Nelma, você está ficando velha mesmo. Você já está sendo convidada para contar a história. E brinquei até com meu filho em casa, e ele, não, mãe, que nada, você é uma gata, uma gató. Filho é um amor, né, gente? Você é jovem. Mas eu disse a ele, pois é, filho, mas eu vou ter a oportunidade de contar a história. Mas mais do que me fazer ouvir, eu vou poder me ouvir também, porque essa coisa que a Heloísa falou, né, agora, esse exemplo que ela deu, é um exemplo muito significativo. Na verdade, as coisas, elas parecem, né? Parece, eu agora vou filosofar um pouco antes da minha história. Parece que elas acontecem por acaso, né? Mas se você observar bem, né, a tua caminhada, você vai perceber que as coisas vão se encaixando, né? Alguma coisa da tua infância que justifica um pouco a tua caminhada na adolescência, enfim, né? E assim, se a gente for parar para refletir sobre essa trajetória, e eu vou fazer um pouco isso aqui, né? Porque vocês estão me permitindo isso, a gente vai vendo que as coisas não acontecem tão por acaso assim, né? Elas têm um certo encadeamento e uma certa lógica. Mas é óbvio que eu fiquei muito feliz de ter a oportunidade de conversar um pouco com vocês sobre a minha trajetória profissional, sobretudo porque essa minha trajetória profissional, ela está fundamentada num sonho. Num sonho que me parecia, na idade da maioria aqui, quase impossível de realizar, né? Mas eu sou, embora não seja determinada para todas as coisas, eu tinha vontade, né, desde muito jovem, de fazer algumas coisas na vida e tive determinação suficiente para lidar com todos os empecilhos, as dificuldades e as contradições que vocês vivem no cotidiano de vocês, mas de não desistir, né, do meu sonho, daquilo que eu efetivamente acreditava. Na verdade, eu tive, aos 20 anos, eu iniciei Direito, porque também era um desejo do meu pai, né, que eu fizesse Direito. Eu já estava inserida no mercado de trabalho, eu venho de uma família de origem humilde, e eu comecei a trabalhar, na minha época, trabalhar com 14 anos não se caracterizava como trabalho infantil, então eu já comecei a trabalhar aos 14 anos e tinha já uma trajetória no mercado de trabalho quando fui fazer a faculdade, né, claro. E já estava, inclusive, trabalhava, inclusive, numa multinacional e me sentia muito inadequada naqueles espaços. Na verdade, eu não tinha nenhum prazer de estar ali, embora eu até fosse considerado uma boa profissional, porque eu tenho muito compromisso com o que faço, acho que a gente tem que ter, independente da função
que exerça, mas eu não estava feliz, né? Não era aquela a minha praia. E um belo dia, apesar de todas as dificuldades que eu vislumbrava, eu fiz a significativa ruptura. Eu pedi demissão, né, dessa empresa multinacional, onde eu tinha um salário até bastante razoável, para procurar, né, um trabalho, porque eu precisava trabalhar e sobreviver, mas que me desse algum retorno, né, que estivesse mais próximo daquilo que eu desejava, daquilo que eu entendia que podia ser a felicidade para mim. E foi por acidente que eu encontrei um anúncio de jornal contratando, teve uma fala aqui que me remeteu muito claramente a isso, e talvez por isso eu tenha ido tão longe. Um anúncio de jornal que ia contratar auxiliares assistenciais, né? Lá na década de 70, né? E aí eu digo, não, olha, auxiliar, o que faz isso, né? O que é? O que faz o auxiliar assistencial? Eu entrei quando fiz contato para me submeter ao processo seletivo. Quando me disseram, na verdade, na descrição, já na época, né, e na função de auxiliar assistencial, tinha muito a ver com esse trabalho, com as pessoas vulneráveis, né, muito pobres. Era um trabalho de uma instituição filantrópica, que é o Lar Fabiano de Cristo, que talvez alguns de vocês conheçam, que tinha uma mantenedora, que era a KPM, e eles estavam fazendo uma seleção para essa função. Eu, então, à época, fazia direito, tá? Eu aí me habilitei, passei, fui muito bem classificado, óbvio, né? Quando você faz o que gosta, quando tem identidade com a coisa, eu tirei primeiro lugar, né, no curso de formação, e deveria ser auxiliar assistencial. E fiquei apenas 3 meses nessa função, e com 3 meses eles me deram a supervisão da unidade onde eu trabalhava. Não, me mandaram para Belfort, depois eu volto para Caxias para ser supervisora da unidade para a qual eu tinha me habilitado no processo seletivo. Bom, por que eu estou dizendo isso a vocês? Bom, primeiro aí já estou no meu espaço. Isso aqui vai me fazer feliz. E eu vou confessar a vocês que se eu tenho algum saber, né, se eu acumulei algum saber, eu devo principalmente a minha experiência nesse espaço, nessa instituição. Né? É óbvio que eu fui fazer serviço social, fiz uma formação em serviço social, uma pós-graduação em ciência política, mas, na verdade, eu acho que eu aprendi muito nas intervenções e na organização do trabalho no Lar Fabiano de Cristo, que, na verdade, é a minha referência, é a minha base para alguma coisa que eu vim fazer depois, já na perspectiva formal da implementação da política de assistência. Porque eu fiquei 18 anos nessa instituição, lá eu tive a oportunidade de organizar um trabalho com família, né? Um trabalho de acompanhamento a famílias e um trabalho socioeducativo com crianças e jovens. Né? O trabalho era estruturado com essa referência de trabalho com famílias, que a gente acabou organizando, e um trabalho de intervenção socioeducativa que era complementar a esse acompanhamento que se traduzia, igualzinho está hoje nos CRAs, entrevistas, reuniões de grupo, reuniões temáticas e etc. Bom, 18 anos nessa instituição, eu já tinha uma certa inserção política, eu era do PSB à época, tinha uma militância já, e aí bateu no teto e eu disse, bom, agora eu quero tentar viver essa experiência no nível macro, né? Eu quero ir para governo, eu quero discutir essas questões num outro espaço, porque, na verdade, o espaço dessa instituição era muito restrito. Inclusive, essa coisa da rede para fora, no Lar Fabiano, isso não era uma realidade, né? A gente não atuava para fora, era tudo muito fechado. Ali a gente tinha tudo. A gente tinha creche, a gente tinha profissionalização, a gente tinha o trabalho dos auxiliares assistenciais e psicólogos, enfim. Eu aí resolvo que na minha militância política que eu devia tentar trabalhar num outro nível, mas de alguma forma trazer para governos essa minha experiência, que evidentemente enriquecida na minha relação com o outro, na minha relação com os outros, né? Porque a gente constrói, na verdade, em conjunto, né? Ninguém
tem uma ideia brilhante e bota essa ideia brilhante em prática e tudo acontece. Isso não é verdade. Você pode ter uma boa ideia, mas é preciso que você divida com outros essa boa ideia e consiga, de verdade, a adesão de outros para essa construção. Bom, em 99 eu tive a oportunidade de me inserir no serviço público na condição de subsecretária no Rio de Janeiro, e lá a gente teve também a oportunidade nem a oportunidade, a gente tinha a responsabilidade de organizar a política a nível estadual. E a gente tinha o compromisso, evidentemente, de dar conta, e aquilo para mim era visceral, de dar conta do que tinha sido construído, do que estava na tese, do que estava, inclusive, regulado, né? Porque a LOAS regulamenta os artigos 203 e 204 da Constituição, né? Que, na verdade, deu a essa política a sua característica fundamental de política pública, no tripé da Seguridade Social, e a gente vinha discutindo muito isso, mas eu não tinha tido ainda a oportunidade de ver uma ação que pudesse se caracterizar, ter a forma efetiva daquilo que estava como diretriz na LOAS para a organização da política de assistência, né, e para a implementação dessa política. Então, em 99 a gente teve uma experiência quando tudo era muito centralizado no governo federal, né, os programas, projetos tinham o seu desenho de cima para baixo, com pouquíssima ou quase nula participação dos municípios, né? Os municípios, na verdade, aderiam às propostas de programas, projetos e serviços, tidos como fundamentais ou importantes para o atendimento à população, e ainda não se falava tão claramente na garantia de direitos, né? Nem na responsabilidade dessa política de favorecer esse acesso. A gente tinha, na verdade, era uma política absolutamente centralizada, onde, inclusive, o Pacto Federativo era negligenciado, onde o protagonismo do município, né, não estava posto na prática, e a gente, quando chegou no Estado, resolveu tentar reverter um pouco essa lógica. No primeiro momento era isso, era conceber um programa, que na época a gente considerou programa, era fazer o desenho de um programa que pudesse garantir a descentralização político-administrativa que estava posta, né, tanto na Constituição quanto na LOAS, que pudesse garantir a matricialidade sociofamiliar, porque também estava na LOAS, e o entendimento, a prática, que também dizia para nós que a gente haveria de eleger um núcleo preferencial de intervenção para poder superar uma dificuldade dessa política que era, na verdade, individualizar as questões sociais. Então, o menino que estava na rua era trabalhado, né? A intervenção sobre a situação desse menino estava muito circunscrita à individualização. Ou seja, é o menino que está com problema, né? E a gente eleger a matricialidade sociofamiliar, a gente teria, no mínimo, condição de contextualizar essa questão. Ainda que, obviamente, sem desconsiderar as estruturas promovedoras dessas fragilidades, mas a gente entendia que, tendo o núcleo familiar, a gente ia poder contextualizar aquela questão, né, e trabalhar, né, essa família no sentido de superar aquilo que aparecia como fenômeno isolado, que na verdade não é, né, fenômeno isolado. Ele não só reproduz o contexto familiar, e também reproduz, o que é ainda mais grave, né, a estrutura, a organização política social nesse país. Pois bem, então a gente tinha, primeiro, tentar tratar a questão social não como uma questão individualizada, não como um problema de quem apresentava o fenômeno e que exigia a nossa intervenção. Depois a gente tinha muita clareza de que precisava garantir o papel protagonista do município na execução da política. A gente queria também demarcar né, o papel dos 3 entes federados na responsabilidade do financiamento dessa política. Uma outra coisa muito diluída que era a responsabilidade do Estado, né?
Porque, na verdade, essa política, eu não vou contar a história, que todo mundo é da área, né? Mas essa política, ao longo, né? Por décadas, né? Ela veio sendo executada de maneira provisória, né? De maneira voluntarista, onde qualquer um, inclusive a mãe da Heloísa, de boa vontade, caridosa e generosa, era percebida como a assistente social, né? Então, a gente tinha que também ter a preocupação de profissionalizar esse atendimento, né? E de entender que era absolutamente fundamental que essa política fosse operada, principalmente pelos assistentes sociais. E uma outra coisa que a gente também queria muito desconstruir, que era esse planejamento de cima para baixo, né? Essa coisa de que o governo federal fazia desenhos que, inclusive, desconsiderava realidades locais. E os municípios acessavam esses programas, ainda que eles não atendessem às suas necessidades reais, porque era por onde os recursos eram repassados. Então, em 99, já no estado do Rio de Janeiro, e também aí, como eu digo que nada acontece por acaso, essa visão da política, dessas dificuldades que a implementação da política apresentava, associada, evidentemente, à minha prática nessa instituição do trabalho com famílias, a gente organizou o PAIF, o Programa de Atendimento Integral à Família. Esse programa ele incorporava todas essas referências, ele haveria de ser implementado de forma sistêmica, ele organizava as ações do território, ele criou a figura do equipamento de referência para a política, que à época eram os NAFs, né? E a gente entendeu à época, e agora eu vi aqui que vocês ainda têm dificuldade de saber qual é o papel do psicólogo, vou dizer assim agora, rapidamente, depois pode discutir, né? E à época a gente entendeu que, para além do assistente social, o pedagogo ainda não estava na pauta, viu, pedagogo? A gente entendeu que seria muito importante que a gente tivesse nessa equipe de trabalho com as famílias um psicólogo que pudesse agregar valor a essa nossa intervenção. E que valor seria esse? Na verdade, o assistente social, né, cada vez a gente se aprimora mais e acaba ocupando um pouquinho o espaço de vocês. Mas a verdade é que a leitura do profissional de serviço social é mais objetiva, né? Ela está mais focada nas demandas que são apresentadas como necessidades, né? E também na identificação, pelo menos eu penso que todo assistente social pensa isso, na identificação das ofertas, né, que possam atender às demandas mais objetivas que o indivíduo possa apresentar. Ocorre que tem uma fala subjetiva pouco compreendida, muitas vezes por nós. Porque a tendência é que quando a gente atende o usuário, ele expresse a sua necessidade material, é isso? Que ele expresse, eu preciso de cesta básica, eu preciso de um colchão, eu preciso de dinheiro para comprar remédio para meu filho, enfim. Né? O primeiro contato do usuário com a assistência e com os assistentes sociais, principalmente à época, era muito da demanda material a ser atendida. E à época a gente entendeu, até porque sabe, né, que na verdade a solicitação que esse usuário consegue expressar é aquilo que é mais fácil para ele, mais palpável, né? Mas que atrás de um pedido de cesta básica, atrás de um pedido de remédio para o filho, porque não se tem recurso para comprar, tem uma gama de outras dificuldades que precisam ser trabalhadas através de uma problematização necessária, onde esse indivíduo vai expressar objetivamente, né, as suas necessidades, mas vai expressar também, né, na maneira como ele, principalmente, eu não sou psicóloga, tá? Na maneira como ele expressa essa necessidade, ele vai estar mostrando também como é que ele emocionalmente lida com a questão. Né? Eu, quando vou ao enterro de um familiar, eu consigo lidar, eu só dou exemplo radical, eu consigo lidar com a morte de uma maneira muito tranquila, enquanto eu tenho uma irmã que desmaia. Né? Então, na verdade, cada um de nós lida com as questões, lida com os fatos
da vida de uma maneira diferenciada. E a maneira como você lida com o problema faz toda a diferença. E a gente, então, entendia que o psicólogo ia nos ajudar a fortalecer emocionalmente essas pessoas, ia nos ajudar no processo de ampliação do campo de conhecimento dessas pessoas, ia nos ajudar a decifrar aquilo que não ficasse absolutamente claro na objetividade do relato, enfim, que seria um profissional que poderia trazer para nós, assistentes sociais, na nossa intervenção, na implementação da política de assistência social, um saber diferenciado que complementa o saber, o nosso saber. Então, já à época, a gente entendeu que devia ser assim, fizemos uma mobilização dos 92 municípios no estado, a grande maioria entendeu de pronto, começamos a implantar os NAFs e começamos a substituir as pessoas sem formação que operavam nesses municípios na implementação da política. Alguns municípios, inclusive, fizeram de imediato concurso público. E nós temos, para mim é muito emblemático, nós temos, Tanguá é um município muito pequeno, né? E Tanguá foi assim, o primeiro município que saiu e fez concurso. E substituiu todas as pessoas de boa vontade. Não que as pessoas de boa vontade não possam nos ajudar. Claro que podem e devem, né? Mas numa outra perspectiva, né? A assistência social é política pública. Então ela tem que ser ofertada com a qualidade que o profissional pode imprimir a ela. É claro que a gente vai continuar considerando as pessoas de boa vontade e aí a gente vai remeter à questão da rede, né? As pessoas de boa vontade vão continuar e podem ser articuladas na perspectiva da rede. Mas, na verdade, era preciso que nos NAFs estivesse lá o psicólogo e o assistente social, ainda em maioria, e é até hoje, né? Operando essa política de maneira mais profissional e mais qualificada. O PAIF também já trazia, de maneira muito forte, e eu faço uma crítica na construção do SUAS, porque isso eu acho que foi um pouco negligenciado, né? Que é a questão da rede para o CRAS e para o CRES. Hoje não, hoje a gente está dando mais peso a isso. Mas em 99, quando a gente formulou o PAIF, a gente já tratava CRAS como equipamento de referência no território e a fundamental importância da organização da rede local, articulando outras políticas setoriais e entidades prestadoras de serviço, na medida, isso considerando que, na medida que nós fôssemos fazer a nossa intervenção no CRAS, as famílias, para além da cesta básica, né, iam trazer para nós, no processo dialógico e reflexivo, inúmeras outras demandas, né, que remeteriam ao direito que elas têm de acessar, como educação, saúde, cultura, lazer, trabalho, profissionalização, emprego, enfim, todas essas necessidades que, na verdade, a assistência social por si, né, não pode dar conta. Então, essa compreensão da assistência social, e foi muito criticada por isso, né, porque a gente tem um processo que um dia a gente vai contar de fortalecimento dessa política, que foi por tanto tempo negligenciada, e colocada como uma coisa menor, que eu sofri muito quando eu ousei dizer que essa política ela era eminentemente articuladora e que era na articulação com outros que ela se efetivamente realizaria. Enfim, com essa visão, a gente plantou o PAIF em 99, começamos a operar com essa lógica no Rio de Janeiro, respeitando os municípios, a gente inaugurou o repasse fundo a fundo não formalizado, porque era repassado através de convênio, mas o dinheiro ia completamente descarimbado. O município planejava o que ele queria fazer com aqueles recursos que o Estado repassava para os NAFs, né? Então, a gente também ousou descarimbar recursos. Né? A lógica de vir de cima para baixo, isso aqui é para o PET, isso aqui é para não sei o quê, isso aqui é para o Sentinela, isso a gente, no Estado do Rio, conseguiu já fazer um movimento do descarimbo. O Estado não desenhou nenhuma ação efetivamente. Ele lançou a ideia do Programa de Atendimento Integral à Família, que seria, na verdade, o guarda-chuva,
com os NAFs, né? E o município teria toda a liberdade de planejar o que iria ofertar em cada território, em função da demanda para as diferentes faixas etárias. Está dando para vocês entenderem? Está meio lá, meio cá, né? Não está muito arrumado. Mas depois vocês vão perguntar. E aí, em 2003, eu tenho a feliz oportunidade de compor a equipe do presidente Lula. Ninguém percebe aqui que minha liderança, meu líder, né? Esse homem extraordinário que certamente, com todas as dificuldades que a gente tem, mudou esse país. Mudou o paradigma, né? A gente vai em 2003, para o governo federal, para o MDS, que não era ainda a MDS, era o recente criado Ministério de Assistência Social, e a gente experimenta no primeiro ano todas as dores que vocês possam imaginar. Um ministério sem corpo próprio, com um grupo enorme de pessoas contratadas sem salário, com programas que, para o bem e para o mal, beneficiavam a população, com uma forte característica, né, de responsabilização da sociedade civil pela implementação das ações inerentes. Então era o caos, né? Em 2003 a gente viveu dificuldades muito significativas. Eram tantas as dificuldades que a gente, evidentemente, só ficou por lá em 2003, né? Porque, então, incompetentes éramos nós que assumimos em 2003 com todas essas dificuldades que eu estou dizendo a vocês. Eu era secretária nacional, a Benedita, à época, era ministra, e a gente ficou, na verdade, tentando equilibrar o que estava posto, porque se a gente faz a ruptura, a gente prejudica o usuário, né? Porque até você rearrumar, né? Você deixa sem recurso essa população. Então a gente sabia que tinha que mudar, a gente sabia que tinha que reverter aquela lógica e aquela ordem, mas a gente na impedir as pessoas de continuarem sendo beneficiadas por programas, projetos e serviços que estavam financiados até então na lógica e na modelagem do governo anterior. Bom, 6 meses, todas as pessoas sem contrato, por isso que eu digo assistente social, minha gente, não pode ser escolha aleatória, né? Você sabe o que é trabalhar 6 meses sem salário? As pessoas trabalharam lá 6 meses sem salário, né? No amor, na vontade de acertar, na vontade de fazer, e a gente trafegando, mas tinha uma coisa que eu tinha muita clareza de que o tempo talvez fosse muito curto, né? E que a gente tinha que fazer alguma coisa que pudesse já deixar como referência. E aí a gente fez, em 2003, no governo federal, o PAIF, como plano nacional, porque aí já não podia ter, né, não podia ter características só de um programa, né? Aí chamamos de plano. Plano nacional. Vocês estão sentindo a coisa do sonho? Como é que a gente vai? Como é que a gente constrói, como diz como tem parte de nós, de todos nós, nessa construção desse sistema? Né? Porque se a gente abrisse aqui para ouvir a história de vocês, vocês também iam contar histórias que são partes desse todo, né? Porque eu também não fui para lá por acaso, nem fui para lá sozinha, e nem trabalhei, né, sozinha, muito pelo contrário. Pra vocês terem ideia, tinha lá um grupo de pessoas que trabalhou 6 meses sem salário, olha o compromisso nessa construção. E aí a gente conseguiu formular o Plano Nacional de Atendimento Integral à Família com as mesmas características do PAIF no estado do Rio de Janeiro, e na conferência de 2003 a gente deliberou o SUAS. E eu diria a vocês que em 2004, quando o novo grupo assume, a gente sai, o PAIF já estava implantado em alguns municípios, né? 400, não era muita coisa, 419 municípios, mas ele já estava difundido, ele já tinha força e as pessoas já não queriam permitir que aquela ação fosse perdida. A verdade é essa. Tem também aí, porque tem no caminho, em 99, quando a gente fez os NAFs aqui, o governo federal cofinanciou a capacitação. Quando a gente chegou em 2003, nós tínhamos NAFs nacionais
soltos, porque a Wanda Engel conseguiu implantar, mas implantou dentro do plano Alvorada, sei lá, não era Alvorada o nome? Com comunidade solidária, mas ela pegou aquela ideia e fez alguns NAFs nacionais. Então, quando a gente chegou, fez mais NAF, já tinha alguns, a gente integrou, incorporou, aquilo foi ganhando força, né? Foi ganhando peso. A gente chamou logo, bom, o protagonismo, a responsabilidade da implementação dessa política é o Estado, né? Então, essa oferta tem que ser uma oferta estatal, sem prescindir da articulação em rede da sociedade civil, mas a responsabilidade do trabalho nos NAFs é do Estado. O Estado, então, já começa, na verdade, a ser protagonista na implementação da política. Em 2004, em janeiro de 2004, cai a Benedito, todo mundo sabe, né, que ela caiu, e cada um foi para o lado, mas eu tinha muito claro, né, primeiro o que tinha ido fazer ali, né, dei também parte da minha militância política no sentido de conseguir eleger o Lula, porque eu acreditava que íamos mudar o paradigma e essa sociedade poderia ter um outro contorno, enfim. E aí a gente cai junto, né? Porque foi cada um para o ministério e eu volto com ela para o Rio de Janeiro. E aí eu fiquei fora da política de 2004 a 2006, e nesse período eu tive uma inserção muito rápida em 2 municípios, eu não tinha tido ainda experiência com município, aí passei rapidamente por Petrópolis, a gente ficou em Petrópolis 6 meses, e eu saí de Petrópolis, tinha lá 7 CRAs, quando chegamos tinha 1, em curtíssimo espaço de tempo. Ainda não contei, olha, muita coisa, eu não me organizei, tem muita coisa para contar para vocês. Bom, essa ideia é importante vocês perceberem, que a gente não abandonou essa ideia, esse sonho. Tanto que de 2002 a 2002, foi 2002. 2002 eu fui presidente da FIA. E quando eu fui presidente da FIA, por 6 meses, eu implantei lá 12 NAFs. Você vê que a gente queria... E esses 12 NAFs estavam dedicados porque a FIA cuidava de criança e adolescente em situação de rua. Então eu dei um jeitinho de criar 12 NAFs para acompanhar as famílias dos meninos e das meninas em situação de rua. Então, na verdade, eu nunca me apartei, né, desse sonho, porque acreditava de verdade que a gente, com uma intervenção consequente, né, com o compromisso da profissionalização dessa política, com a consciência das nossas limitações, né, evidente, que a gente podia dar um papel significativo a essa política e a operacionalização dela na transformação da realidade. Bom, na verdade, então, eu fui subsecretária no Estado, depois eu fui presidente da FIA, consegui lá colocar um pouco essa lógica do PAIF, vou para o governo federal, consigo lá também trabalhar a ideia do PAIF. Logo depois, eles implantam o SUAS, e o SUAS tem, na verdade, não é que... Né, mas o PAIF, eu considero que é um pouco o embrião do SUAS. O SUAS tem essa lógica sistêmica, que também não é nada, né, assim, tão extraordinário pensar que essa política precisava se organizar respeitando o papel dos 3 entes federados, dando a cada um dos entes um papel que pudesse ser complementar e que o financiamento deveria ficar por conta dos 3, né, do governo federal, do Estado e do município. E aí a gente vai, onde a gente estivesse, a discussão era, na verdade, essa, quando eu assumo, então, a subsecretaria em 2007, no governo do Estado, a gente encontra o PAIF, olha que doideira, né? Vocês que estão no Estado há mais tempo que eu, a Carmen deve saber disso muito bem, o PAIF ganhou uma força no Estado que politicamente a nossa gestora, a nossa governadora, não permitiu alinhar ao SUAS, porque tinha uma marca muito forte de um programa estadual, né? Então, que ao longo do tempo acabou ganhando um pouco uma característica de grupos de geração de renda e emprego. O PAIF acabou tendo essa ênfase nesse período que a gente ficou afastado. E quando a gente volta em 2007,
o Estado do Rio de Janeiro continuava trabalhando com o PAIF e com o NAF, não tinha se alinhado ao SUAS. Aí eu tenho essa oportunidade com essa equipe minha, fantástica e maravilhosa, de fazer de cara o reordenamento. Então, a gente de cara propõe que os NAFs do Estado do Rio de Janeiro se transformem em CRAs e a gente restabelece a lógica, pelo menos no Rio de Janeiro, da importância fundamental da rede no território. Então, para nós nunca tivemos dúvida de que o CRAS não era um programa, não era um serviço, ele era o equipamento. E, para nossa felicidade, o PAIF se transformou. A ideia não era essa, né? A ideia, para as minhas colegas da academia, talvez nem saibam dessa intenção absurda. O PAIF, para nós, era o próprio SUAS, né? A gente imaginava que, ao conseguir implantar o SUAS, o PAIF morresse, deixasse de existir, né? Porque ele tinha a lógica que tem o SUAS, né? De ter os equipamentos de referência, de trabalhar de forma territorializada, a matricialidade sociofamiliar. Mas acontece que não aconteceu assim. Se nós tivéssemos, talvez, continuado lá, tivesse feito dessa maneira. Mas o que aconteceu? O SUAS foi organizado e o PAIF passou a ser o principal serviço do SUAS, né? Na verdade, hoje ele está nomeado como Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, que se aproveitou a sigla e se transformou no serviço prioritário do CRAS. Mas, na verdade, eu estou contando para vocês isso em primeira mão. Na nossa lógica, o PAIF é o sistema, né? Olha que pretensão e que água benta, né? Mas era o próprio sistema. E que na hora que a gente conseguisse, a nível nacional, como a gente vai fazer com esse projeto de vocês, o PAIF se diluiria, deixaria de existir enquanto programa, enquanto plano, e seria o próprio sistema. Era esse o desejo. Aconteceu, não é? Não foi assim tão certinho, tão arrumadinho, como a gente planejou, mas a verdade é que o PAIF se transformou em serviço, mas o SUAS tem a lógica, né? Manteve lá os equipamentos. E o CREAS, que eu vou contar. Posso contar, Luiz? Vou contar. Na nossa lógica, os CREAS não existiriam, né? A gente não acreditava, e tem horas que tem até... não sei se posso dizer, mas vou dizer. E tem horas que a gente até não acredita nessa especialização. Até porque a especialização, na perspectiva do CREAS, não é uma atribuição específica dessa política, né? Você trabalhar com violação de direitos, com abuso sexual, que implica, inclusive, em terapia, de suporte. E a gente entendia que o CRAS era referência, chegou no CRAS, a gente caminhava para esse serviço na rede. Então, o CREAS, na nossa concepção, não existiria. Mas ele foi incorporado, porque os grupos discutem e acaba que tem que se tirar consenso, né? E a maioria entendeu a importância de ter os CREAS para atender um público diferenciado, que é esse público que traz para nós já as questões de violação, né? Então, hoje eu me esforço com a minha equipe muito, né? E a gente, para dar conteúdo ao CREAS, né? Agora, e aí eu estou agora falando na primeira pessoa, no meu entendimento, o CREAS, na verdade, até porque foi instituído o PAEF, né? O CREAS, na verdade, deve se dedicar, tanto quanto o CRAS, a fazer o acompanhamento prioritário das famílias, não é? E as especificidades dos seus indivíduos podem e devem ser atendidas na rede. Porque a gente não vai fazer terapia, a gente tem psicólogo, mas a gente não vai fazer terapia no CREAS, não é? Assim como não faz no CRAS. Agora, é óbvio que ter no CREAS uma equipe mais especializada, com um olhar especializado no sentido que se dedica mais a esses temas, como eu tenho lá no Estado. A minha proteção especial, ela está mais sobrecarregada, porque ela tem que aprofundar determinados temas. E acaba que o CREAS ganha um pouco isso mesmo, né? Profissionais mais voltados para determinadas temáticas, que acabam podendo oferecer pelo menos uma escuta e um acolhimento mais qualificado. Pode ser.
Embora isso não signifique que os CRAs não tenham que ter uma acolhida especial e qualificada. Mas acabou que o CREAS, se não tinha intenção, deu conta de um problema que na ponta a gente sentia que era a relação com o sistema de garantia de direitos. Acabou que o CREAS ficou meio porta de entrada do sistema que sobrava para todo lado, né? Encaminhamento sobrava para todo lado, Ministério Público, todo mundo em cima. Acabou que o CREAS, na relação dele com os equipamentos da rede, com as políticas, com as ofertas, ele também se articula principalmente com o sistema de garantia de direitos, que encontrou uma porta, para eles foi muito interessante, e hoje a gente, na verdade, vem trabalhando e discutindo e operando e tentando aprimorar o SUAS, já com a ideia, né, desses dois equipamentos de referência, CRAS e CREAS. A gente deu uma escapulida aí, sei lá, não sei que nome que vou dar, não me ocorre, que a gente quase começou a fazer CREAS temático, né? E aí a gente, peraí, não é isso. CRAS e CREAS são equipamentos de referência da política. Não é CREAS mulher, CREAS homem, CREAS LGBT, CREAS criança, senão vai ser uma maluquice. Até porque uma grande bobagem na medida em que as outras políticas setoriais, tanto quanto nós, opera, né? Com gênero, opera com orientação, né? Opera, né, toda a saúde. Exatamente, exatamente. Mas a gente teve uma escorregada lá e aí era o CREAS Pop, CREAS não sei, olha só, gente. Acabou que ficou o Centro Pop, né? Mas não ficou com o nome de CREAS, graças a Deus. E por incrível que pareça, eu vi, porque a grande realidade é o seguinte, gente, e é isso que a minha expectativa com vocês que estão na ponta. Para mim não tem nada pronto e acabado, né? As diretrizes estão postas, as orientações são muito claras, mas no dia a dia a gente precisa confrontar teoria com essa prática. A gente precisa pegar esse material rico que é produzido no cotidiano de todos nós para poder sugerir aperfeiçoamento. Está tudo inacabado. Nós temos as diretrizes gerais, a gente fez o desenho mínimo, mas é a prática, é o cotidiano de todos vocês que vão, na verdade, trazer para esse sistema a qualificação que ele precisa ter. Ou seja, tem coisas que a gente vai precisar alterar no curso, né? Será que o CREAS, com as características que tem, atende, né? Tem atendido? Será que o CREAS... Não, o CREAS eu tenho certeza, vou botar em xeque. Estou brincando com vocês, né? Mas será que a gente, no CRAS, é suficiente que a equipe conte apenas com o assistente social e o psicólogo? Será que o pedagogo, que alguns CRAS já têm, pouquíssimos, também não pode, na perspectiva do planejamento, né, de planejar as ações de uma maneira geral, tanto com as crianças e adolescentes e idosos, quanto com a própria trabalho que a gente realiza, principalmente com as mães, né? Principalmente com as mulheres, nos nossos grupos, nas nossas reuniões temáticas. Que outros profissionais poderiam agregar valor a esse trabalho? Isso tudo está em aberto, né? Agora, tem uma coisa que eu ontem estava conversando com a Rosa, não sei se eu conversei com a Heloísa, e que pode estar meio fora de tom, mas que eu disse que eu não podia esquecer de tratar hoje, que é, na verdade, o compromisso que cada um de nós assume, que é a intencionalidade que cada um de nós tem com relação aos resultados dessa política. Uma coisa é estar no CRAS, operando de acordo com as normativas, sem criar nenhum problema para o gestor, mas fazendo apenas aquilo que está dito que é necessário fazer. Outra coisa é estar de verdade motivado para aquele trabalho, e estar o tempo todo não só propondo com o seu usuário o diálogo, a reflexão e a crítica, mas, sobretudo, trazendo para o cotidiano da prática de vocês a reflexão permanente sobre esse agir. Porque, se não for assim, não tem quem dê conta de uma tarefa tão árdua
de um objetivo tão significativo e distante, né? E dos resultados que a gente, na verdade, diz toda hora que pretende alcançar. Eu acho que estar de verdade, né? Que é estar atento a esse dia a dia, de estar não só identificando as ausências, né? As insuficiências que são colocadas para nós, mas, sobretudo, refletindo sobre, naquelas condições adversas, que estratégias eu posso usar na perspectiva de, se não superá-las, mas minimizá-las. Não me permitir a paralisação em função das minhas dificuldades, né? Então, isso é de cada um. Isso é do compromisso que cada um de nós tem com essa política e com essa população. Porque as condições ideais nós não temos. E não pensem vocês que o Estado é diferente, né? Nós também não temos as condições objetivas. A minha secretaria não tem concursado, acreditem, pasmem. Né? Agora estamos trabalhando na perspectiva de fazer uma chamada pública ou um concurso público. Eu tenho numa equipe meia dúzia de técnicos, pasmem, mas a gente não desiste, né? A gente acredita, a gente quer mais. Quando a gente ouve a Paula dizer assim, mas eu tenho, sabe, essa política para mim é muito importante, essa política pode, na verdade, alavancar transformação, eu acredito que ela pode contribuir para a transformação da realidade, para mim, né, que já estou no caminho de volta, daqui a pouco vou ter que deixar esse espaço para as Paulas, é absolutamente gratificante. Porque a Paula também não conta com as condições ideais de trabalho, certamente não conta. Mas a Paula foi nossa estagiária, né? A Paula depois assumiu um espaço nessa equipe e a Paula está cotidianamente validando esse espaço na equipe. Então, é um pouco isso, né? E quando eu digo que esse projeto vai estar aí a nível nacional, é porque, de verdade, né? Primeiro que democratizar, né, a informação, e eu não vou falar para não correr o risco, eu não domino a linguagem de vocês, mas democratizar o acesso, porque é isso, né, que a gente está fazendo, a informação, seja com que instrumental for, né, e no caso, aí vocês operaram com a questão do SMS, com a questão do sisteminha que vocês produziram, é absolutamente grandioso e fundamental. Quando tudo isso começou, nem eu me dei muito conta, né, do tamanho que esse bicho podia ter, né? E eu queria de verdade dizer a vocês que eu acho que nem vocês planejaram ir tão longe. Eu acho que nem vocês esperaram que pudesse provocar em todos nós esse sentimento de pertença, de comunhão, de integração, eu não sei, eu participei de 2 mesas, eu sou subsecretário, a tendência de quem se aproxima de mim não vou falar isso, porque a subsecretária está aí, né? Ela vai, não me sentia, né? Elas disseram, elas falaram as dificuldades, eu troquei com elas as minhas dificuldades, um ambiente que vocês conseguiram criar, né? Que foi fantástico. Eu ouvi depoimentos que ainda não foram dados, mas que certamente serão dados, de coisas que aconteceram a partir de um encontro que vocês fizeram. De como que elas chegaram percebendo essa rede. Olha que a gente fala em rede há muito tempo. A gente fala em articulação há muito tempo. Isso ganhou concretude agora. Não é pouca coisa, né? As pessoas saem daqui e dizem, eu me relaciono, mas é insuficiente. Eu me relaciono pouco, eu estou olhando pouco para fora, eu estou entendendo pouco o papel dos meus parceiros, que é complementar ao meu. Como é que eu mudo isso? Aí alguém lembrou, nossa, a gente precisa falar mais com o Conselho Tutelar. Enfim, a gente precisa falar mais entre nós. Né? Tem município que declarou que um CRAS não conhecia o outro, que as equipes não se conheciam e não se falavam. Isso não é pouca coisa. Quer ver uma outra coisa? Eu estou desde 2007
apagando os incêndios que eu tenho que apagar, óbvio, mas tentando lá, né, estruturar essa política, aí a gente tem lá uma CIB mensal, aí a gente aproveita para poder capacitar um pouquinho, fazer umas falas. E hoje eu me vi aqui me dizendo o seguinte: eu preciso falar com essa gente, não é com gestores. É essa gente que eu preciso escutar. São eles que vão me mostrar os caminhos. Porque, na verdade, a gente conversa com o gestor, provavelmente o gestor muda alguma coisinha lá no espaço da salinha dele, né? Mas não reproduz. E se reproduz, já está impregnado, né, daquilo que ele é, com os valores que ele também afere aquilo que ele vai dizer. Diferente disso que está acontecendo aqui, desse cara a cara, desse olho no olho, né? Não, mas para de viajar. Eu não tenho computador. Imagina a internet, né? Por outro lado, o Estado cofinancia, repassa recursos para comprar equipamento. Todo mundo tem que ter, não é? E eu posso cobrar, olha que delícia. Porque o recurso está sendo repassado, né? Então, eu estou convencida de verdade, que a gente vai ter que alterar, mudar alguns procedimentos da Secretaria. Porque se a gente estivesse fazendo com vocês o que a gente está conseguindo fazer mensalmente com os gestores, com toda certeza a gente teria avançado mais e estaríamos certamente no outro patamar. Até porque o gestor também muda toda hora, né? É cargo político, inclusive eu. Estou até demorando demais, porque eu também vou e volto. Né? 99 eu fiquei 1 ano, 2003 eu fiquei 1 ano. Nesse eu fiquei 2 me mandado para casa. Aí, mas 6 meses depois me trouxeram de volta, graças a Deus. Então, essa coisa é muito... Nós somos muito passageiros da agonia nesse processo. Vocês é que ficam ao pé. Principalmente havendo concurso, são vocês que vão dar continuidade. São vocês que aprimoram na contradição entre a teoria e a prática, porque a realidade é muito mais rica do que a tese, gente. É no dia a dia, é a realidade que produz tese, e que atualiza a tese, que produz conhecimento e que atualiza conhecimento. Então, eu estou envergonhada, constrangida, de não ter ainda oportunizado para mim mesma e para a minha equipe esse espaço. Preciso ouvir essa garotada, viu, Tereza? Eu vou falar a você. Preciso ouvir essa garotada lá de São Paulo, lá de Sorocaba, para dizer assim: olha, Nelma, você precisa repensar o seu fazer, porque talvez você não esteja, na verdade, aproveitando o enorme potencial que existe concretamente e que, na verdade, é quem está dando cara, dando corpo para os suas, que, por enquanto, é só alma, né? Claro que uma alma vibrante. Eu acho esse desenho do Suas fantástico. Eu acho que a gente está muito perto do nosso ideal, mas é óbvio que a construção, que não é uma construção, mas o aprimoramento desse sistema vai depender muito mais de vocês do que de nós, gestores. Então, a humildade do gestor de compreender que ele precisa criar espaços como esse e que vocês precisam ter voz, né? Para que vocês possam estar mostrando para nós, gestores, né, de que maneira a gente precisa caminhar, de que maneira a gente precisa continuar caminhando. Então, estou aberto aqui, podem fazer as perguntas. Acho que foi um relato meio lá, meio cá. Eu sou muito emocional, né? Começo a falar uma coisa, lembro outra, depois já passei dos 30 também. Algumas coisas faltam. Mas eu queria mostrar para vocês que eu não desisti nunca do meu sonho. E nenhuma dificuldade me impediu de continuar tentando, de continuar lutando para que as coisas que eu acredito pudessem, de alguma forma, se viabilizar. Não que eu tivesse todas as verdades, mas era na minha inserção que eu podia, inclusive, rever, né, esses meus saberes, rever essas minhas verdades e construir outras novas verdades a partir da minha relação
com o outro, na minha relação com os outros, na minha relação com gente como vocês. Então, eu sou uma mulher absolutamente realizada. A minha vida profissional se mistura com a minha vida particular. Tive 3 casamentos, não podia dar conta, né? Também não era a minha prioridade, infelizmente. E tenho um filho maravilhoso. E profissionalmente, eu diria a vocês que eu ocupei os espaços que eu julgava necessários ocupar para dar conta do meu sonho e do meu desejo, né? Uma hora aqui, outra hora ali, outra hora lá, mas sempre em espaços onde eu tinha condições de operar, né? E de trabalhar a partir da minha visão de mundo e da minha crença no homem, né? Porque eu acredito fundamentalmente no ser humano e que a gente se altera e se transforma todos os dias, que a sociedade é absolutamente dinâmica e que nós estamos nessa caminhada em busca do aprimoramento sempre, né? Até a plenitude quando a gente partir. Eu espero ficar aqui no imperfeito durante muito tempo. Então é um pouco isso. Eu quero que vocês saibam que talvez vocês não tenham conta, não se deem conta, né? De que vocês são parte dessa construção, de que são vocês com as dificuldades e com a superação de dificuldades que estão construindo esse sistema. Ele não é meu, ele não é seu, ele não é dela, ele é um pouco de todos nós e ele incorpora com toda certeza aquilo que cada um de nós coloca à disposição dele na nossa prática diária, não é? E vocês não podem perder isso de vista. Vocês não podem se perceber apenas como um assistente social, psicólogo ou pedagogo que trabalha no CRAS do centro, né? Vocês são construtores de um sistema que vai dar, tem dado, né? E vai continuar dando a essa política a consequência que ela precisa ter. E é um pouco isso que eu queria contar, né? E me colocar aqui à disposição no tempo que a gente tiver, para trocar, né? Para vocês fazerem perguntas, fazerem críticas, inclusive, ao que está aí, né? Para que a gente possa, sei lá, ter a oportunidade de sair daqui um pouco melhor do que quando aqui chegamos, né? Esse é o objetivo